Olha, sem dúvida nenhuma, essa foi a maior rasteira que eu já levei na minha vida. E olha que na minha história tem tombos, viu? Eu já caí, já levantei, mas esse tombo tá difícil de levantar. Deixa eu tentar explicar toda essa confusão. Eu e a Érica, nós éramos amigas desde que a gente tinha uns 5 anos de idade. A mãe dela era colega de trabalho da minha mãe. E aí a minha mãe conta que na época a mãe da Érica estava procurando uma casa para alugar e no nosso bairro tinha uma casa disponível do jeito que ela queria, né? Mais próximo da escola. E aí a mãe da Érica, os pais da Érica, na verdade, mudaram para o nosso bairro e a gente ficou muito próximas por causa disso. Depois eles se mudaram para outro bairro bem mais longe, mas a gente já era adolescente, então a nossa amizade continuou. E a minha mãe, gente, ela tratava a Érica na minha casa como se fosse uma sobrinha dela, uma segunda filha. A Érica já viajou com a gente. Às vezes, ela dormia na nossa casa sexta, sábado, quando era domingo ela queria dormir de novo, só que a mãe dela não queria deixar, né, porque tipo assim, na segunda-feira ia ter aula, a minha mãe saía da nossa casa, ia lá na casa da Érica, conversava com a mãe dela, falava assim, não, deixa ela dormir lá em casa mais hoje, amanhã eu levo ela pra escola, porque assim, nessa altura, a escola dela já era longe da minha casa, porque a gente não estudava na mesma escola. Então, assim, a minha mãe sempre acolheu ela na minha casa. A minha mãe, ela criou um apego tão grande na Érica que muitas das vezes, gente, eu tenho essa lembrança tão nítida na minha cabeça. A minha mãe ia na feirinha comprar uma blusa pra mim e como eu e a Érica, a gente é da mesma idade, ela ia lá e comprava uma igualzinha pra Érica, só pra vocês terem uma noção. Mas, bom, o fato é que tinha 2 anos que os meus pais estavam separados, porque o meu pai sempre foi galinha. A minha mãe vivia descobrindo traição, só que assim, a minha mãe era daquele tipo dependente emocional, sabe? Ela sofria, ela ameaçava o meu pai, mas ela não conseguia separar. Mas da última vez, ela deu um ultimato pro meu pai. Ela falou assim, olha, é a última vez que eu te perdoo. Eu não consigo mais viver essa vida nessa situação. Você sai, eu fico aqui louca sem saber se você tá com outro, se você vai voltar pra casa. Então, se eu ficar sabendo, se eu pegar mais uma vez, não vai ter perdão. Só que o meu pai, eu acho que ele pensou assim, ela já me perdoou tantas vezes, né? Mais uma vez, mais uma, menos uma, não vai fazer diferença nenhuma. E a minha mãe pegou uma traição, juntou as coisas dela e foi morar na casa de uma amiga dela. Tá lá até hoje, ela divide apartamento com essa amiga dela. Na época foi um auê, só que a minha mãe não quis me contar de jeito nenhum quem era a mulher, porque eu queria por tudo saber, pra eu ir na casa dela, porque a minha mãe pegou no flagra, sabe? Ok. Assim que a minha mãe e o meu pai se separaram, a Érica começou com uma piadinha pra cima de mim. Ai, já pensou se eu namorasse o seu pai? Eu ia ser a sua madrasta. Já pensou se eu me mudar pra sua casa, a gente morar juntas, ia ser um sonho. Só que, tipo, eu olhava pra ela e eu falava assim, você tá maluca, Érica? Não faz sentido. A minha mãe te considerava como uma segunda filha. Você não lembra quantas e quantas vezes tudo que a minha mãe comprava pra mim, ela comprava pra você também? Agora, pelo fato que ela saiu de casa, você tá querendo meio que tomar o lugar da minha mãe aqui em casa, é isso? E como ela via que eu não gostava, porque eu acho que ela pensava assim, que eu ia ser conivente com aquela loucura deles. Ela via que eu não gostava, ela ficava assim, ai amiga, eu tô brincando, não precisa levar a sério, tá doida? Seu pai é um tiozão, ele é gato, mas tem idade pra ser o meu pai, tô só brincando. E eu meio que ia acreditando, sabe? Porque assim, a Érica também nunca foi flor que se cheire. Inclusive, ela já foi enrolada de homem casado e eu brigava, sabe? Quando eu ficava sabendo, eu dava o maior esporro. Eu não sou santa, gente. Eu não tô tentando me passar de santa aqui. Mas esse negócio de se intrometer no relacionamento dos outros, isso não é pra mim. Então, eu meio que fingia que tava acreditando. E ela começou a me reclamar que ela tava muito carente, que ela tinha terminado um relacionamento e ela ficava muito sozinha, porque o pai da Érica, toda a vida ele trabalha viajando e a mãe dela não parava em casa. Então ela falava assim, ai amiga, eu queria tanto arrumar um boy, sabe, um relacionamento sério, eu me sinto tão sozinha, você me faz muita companhia, mas você também trabalha, não pode ficar comigo 24 horas. E aí um dia ia ter um churrasco, um almoço na casa do meu avô. E assim, a maioria da minha família conhece a Érica, já conhecia a Érica nessa altura. Só que eu tenho muitos familiares que moram em Ceres, do estado de Goiás, e eles não conheciam.
E aí, nesse churrasco na casa do meu avô, nesse almoço, ia vir o pessoal, na verdade, eles iam vir passar o final de semana, e no meio deles ia vir também o meu primo Bruno, que é um gato, e tipo assim, é muito gente boa. Então eu pensei assim, eu vou apresentar ele pra Érica, né? Quem sabe não rola. Falei pra ela, falei, amiga, vai ter um almoço na casa do meu avô, meu primo vai vir, ele tá solteiro. Mostrei a foto do Bruno pra ela, e a cara de pau ainda falou assim, ai amiga, que gata, eu acho que vai dar certo, eu quero ir sim. E nisso ela foi comigo nesse almoço na casa do meu avô. Só que nesse churrasco eu comecei a notar uma coisa estranha entre ela e o meu pai. Os dois começaram a beber e a troca de olhares deles, gente, faltava pegar fogo. E aí teve um momento que a minha tia começou a tocar a música da Marília Mendonça e a cara de pau da Érica, ela ficava cantando trechos pro meu pai. Tipo assim, eu lembro de uma muito que ela ficava cantando pro meu pai, que era assim, ó, tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela, sabe? Quando passava esse trecho, ela ficava olhando pro meu pai com a cara meio que sedutora e cantando. E ali eu me toquei, falei, cara, ela tá ficando com o meu pai, eu não acredito. Só que o meu avô, ele tem 98 anos de idade. E assim, tinha muito tempo que ele não via os meus primos, então ele tava muito feliz. Eu falei, não vou estragar o almoço do meu avô, né? Amanhã, com calma, eu respiro fundo e eu converso com os dois. E nisso, era do sábado pro domingo, a Érica ainda dormiu na minha casa. Olha só que eu fiquei de olho nessa noite. Quando foi no outro dia, eu fui conversar com ela, falei assim, Érica, você tá de casa com o meu pai? Eu não acredito numa coisa dessa. E ela, não, amiga, você tá ficando doida, já te falei, eu considero o seu pai como um pai pra mim, ele é um tiozão, e ela negando, sabe? Só que eu comecei a acuar ela, comecei a colocar ela contra a parede, falei assim, eu vou perguntar ao meu pai. E o meu pai pode ter todos os defeitos do mundo, é safado, é galinha, mas mentiroso ele não é. Eu sei que se eu colocar ele contra a parede, ele vai me contar a verdade. Então eu prefiro que você me conte com a sua própria boca. E ela começou a chorar, fazendo o maior drama, claro, né? Tinha que fazer a cena e me contou que estava, assim, tendo um caso com o meu pai. Gente, olha, eu não preciso nem falar o quanto eu me senti mal, né? Do meu pai, sério, eu já esperava, porque o meu pai realmente ele não vale nada. Mas da minha melhor amiga, da minha irmã que cresceu na minha casa, o tanto que a minha mãe cuidava daquela menina, o tanto que a minha mãe tinha carinho por ela. Ela fazia uma coisa dessas com a minha mãe, só que o pior ainda estava por vir. Eu já tava brava desse jeito, chateada desse jeito, por saber que ela tava tendo um caso com o meu pai 2 anos depois que ele e a minha mãe tinham se separado. Senta que agora vem o pior. Eu fui conversar com a minha mãe, porque eu pensei assim, a minha obrigação é contar pra minha mãe, né? Ela vai ficar muito chateada com a Érica, porque ela considera ela pra caramba também. Fui contar pra minha mãe e pra minha surpresa, a minha mãe falou assim que já sabia e que pior que a Érica tinha sido o pivô da separação dos dois. Nossa, olha, que apunhalada pelas costas. Falei, mãe, por que a senhora não me contou? E ela falou assim, filha, na época que eu peguei, eu fiquei muito em dúvida, confusa, eu não sabia se eu te contava, eu não queria estragar a relação de vocês duas cresceram feito irmãs, você não tem irmã, é filha única, e vocês duas sempre teve uma amizade muito bonita, eu não queria estragar isso, você sabe que seu pai já tinha me traído várias outras vezes, então eu achei que não valia a pena estragar a amizade de vocês duas. Eu falei, amizade, mãe? Uma pessoa que foi o pivô da separação dos meus pais, isso não é amizade, isso é falsidade, a senhora deveria sim ter me contado. E a minha mãe, tadinha, ela é uma pessoa tão humilde que ela ficou assim, filha, deixa isso pra lá, isso já passou, eu também tô refazendo a minha vida, mas olha, se tem uma coisa que eu não perdoo é talaricagem. Os dois agora tá pra cima e pra baixo, feito casalzinho, namorando, tá assumindo um relacionamento sério. E eu, infelizmente, ainda tô na casa do meu pai. Não tinha como eu morar com a minha mãe, porque ela divide apartamento com a amiga dela e o apartamento é desse tamanho. Mas, opa, quase derrubei meu celular aqui. Mas, graças a Deus, eu tenho um bom emprego, sabe? Eu tenho condições de alugar um lugarzinho pra mim e é isso que eu tô fazendo. Tô procurando nem que seja uma kitnet, comprar nem que seja um colchão, um fogão e eu mudo pra lá no dia seguinte, gente, porque eu não suporto olhar na cara do meu pai e muito menos na cara daquela talarica. Então, pra mim, a partir do dia que eu descobri toda essa sujeirada, pra mim eu perdi um pai e perdi também uma amiga que eu considerava uma irmã. Eu não quero mais saber.
Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Que sujeirada, hein? Coitada da mãe dessa menina. Tratou a outra feito filha e levar uma punhalada assim. E eu faço ideia o quanto essa menina também tá chateada. Eu acho que a melhor coisa que ela faz é sim sair da casa desse pai. Afinal, agora não vai ter clima, né? Se eles já estão namorando, imagina só se os dois resolvem se casar. Qual que vai ser o clima dentro dessa casa? Mas enfim, é isso. Eu espero que essa mãe já esteja bem. E, né, o que é que eu posso dizer? Tudo que aconteceu aí foi errado, né, gente? Porque, tá, vai que ela tivesse se relacionado com ele só depois da separação, já seria errado pelo fato de que ela cresceu na casa deles. Mas daí, aí ser o pivô da separação foi pior ainda, né? Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da interpretação. Eu sei que muita gente não gosta de história de traição. E não é que eu goste também, gente, mas eu recebo história de todo jeito. Então eu tenho que interpretar todo jeito de história que eu recebo, tá? Igual eu falo, né? Aquelas histórias de abu, eu detesto interpretar. Mas quando eu recebo, eu preciso interpretar até pra servir de alerta. Mas é isso, deixa o seu joinha de qualquer forma, me ajuda demais, se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova, me siga no Instagram, vocês já sabem, é esse que tá aqui, olha, eu fico muito mais pertinho de vocês, e se você quiser me enviar a sua história para eu ler e analisar, e de repente ela tá aparecendo aqui no canal, vou deixar aqui, ó, é através desse e-mail. Gosto sempre de lembrar que as histórias aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. E não é conto adulto, história picante, nada do tipo. São histórias de vida, com intenção de trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas deixam a lição no final, certinho? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!